Olá pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa noite. Olá Pedro, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você, tudo certo? Tudo jóia? O senhor me escuta bem, me vê bem? Sim, tranquilo. Você me escuta bem? Perfeitamente também. Legal, tá ótimo. Então, pessoal, entrar mais um minutinho, a gente já começa a live, pode ser? Tá bem? Uhum. Até já vou, Excelente, então. enquanto está só a gente aqui, eu já peço desculpas antecipadas aqui, porque eu tenho cachorro, meus vizinhos têm cachorro também, e aparentemente eles lá têm esse horário, então se tiver muito ruído de fundo, já sabe o que é. Ah, não, tranquilo. Eu também tenho em casa, então tá tudo certo. Beleza. Bom, para não atrasar nosso roteiro, né? Vamos começar. Doutor, mais uma vez bem-vindo ao nosso Direito da Noite. É uma alegria incomensurável estar aqui com o senhor nessa segunda-feira um pouco fria, mas bem animada. Então, bem-vindo, viu? Tá jóia. Obrigado, Pedro. E o Senhor tá no céu, né? Pelo amor de Deus. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz com o convite, contente por poder conversar, bater esse papo aqui com vocês hoje à noite, falar um pouco sobre esse tema que é fascinante, que tenho trabalhado com isso aí já há bastante tempo. Então, poder falar sobre isso aqui com você, nesse formato descontraído, é muito bacana. Obrigado pelo convite. E para começar aquela perguntinha padrão, quem seria o Dr. Gustavo? Ou Gustavo, dependendo. Pois então, hein? Pode ser o Gustavo Portugal, pode ser Gustavo Guimarães. Inclusive o nosso escritório é Borsato Correia Guimarães, assessoria e consultoria jurídica. Eu sou o Guimarães da história, né? E a gente tem esse escritório que tá, né, ele nasce para atender uma demanda aqui no Vale do Paraíba, para ajudar empresas em morando fora. Deu uma caída ou foi impressão minha? É que ligaram aqui no telefone, desculpa. Imagina, tranquilo. Daí caiu, agora voltou. Tá. Então, o nosso escritório ele nasce agora, né, com esse propósito de auxiliar as empresas nesse projeto, nos projetos de adequação à LGPD. Mas eu sou cria aqui do Vale do Paraíba, né? Eu nasci em Lorena, morei em Guará muitos anos, depois morei em Cruzeiro muitos anos, depois eu morei fora, morei em outros lugares, passei bastante tempo no sul do país e no ano passado eu voltei com a minha esposa e minha filha aqui pro Vale do Paraíba. Mas sou cria da Unisal, sou formado na Unisal, na turma de 2010, então muito feliz aqui de poder bater esse papo com você, que eu sei que o Direito na Noite também é cria da Unisal, né? Cria Unisal sempre no coração, né? É isso aí. E como foi essa entrada no direito? Foi alguém da família? Ou desde criança o senhor já sentiu no coração, você, no coração, que era o direito que você queria? Como foi esse caminho? Eu acho que uma referência familiar aí muito forte para mim é o meu avô, foi o meu avô, já falecido, Uhum. e ele era advogado. Ele era fiscal de renda do Estado e quando ele se aposentou, então ele tirou a carteirinha da OAB da gaveta e passou a advogar, e era da Comissão de Ética da OAB de Cruzeiro, assim, super ativo, engajado. E para mim é a minha referência familiar, assim. Então eu via nele assim um modelo, né? E quando chegou naquela época de colégio, de definir o que precisa fazer, né? Uma responsabilidade grande que a gente tem ainda nesse nosso modelo de educação, de decidir o que quer fazer tão cedo, eu acabei apostando no direito
né, por ter esse modelo em casa, mas, assim, felizmente eu acabei acertando, assim, é algo que me realiza, é uma profissão que me satisfaz, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sinto que eu aprendo, que eu me desenvolvo, que eu agrego valor, então eu tô muito feliz aí nessa profissão. Mas surgiu a referências vindo aí como um modelo de família mesmo. Bacana, interessante. E sem mais delongas agora, vamos começar o nosso bate-papo. O que seria LGPD e como se deu o surgimento dela? Foi assim, o legislador falou, vou fazer uma lei X e fez? Como que foi? A LGPD, nossa, como a LGPD tá em alta, né? E, assim, obviamente é uma legislação nova no Brasil, mas é uma discussão muito antiga. O primeiro projeto de Uhum. lei, né, que sofreu todas as emendas e depois foi influenciado pelo GDPR europeu, ele é de 2012, né? Então é uma discussão muito antiga legislativa, né? Então, assim, é uma construção legislativa muito longa, demorada, né? E ela sofre uma influência muito grande da legislação europeia, do GDPR, que é Uhum. o General Data Protection Regulation, né? O Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Né? Então, a LGPD ela vem para consolidar, né, vários fundamentos e princípios legais que, em alguma medida, até já eram praticados, mas de uma maneira muito descentralizada, né? Então a LGPD ela Uhum. vem para colocar tudo isso num diploma legal. Mas eu acho que é interessante a gente abrir um parêntese rápido, porque quando você olha para o ordenamento jurídico brasileiro anterior à LGPD, você encontra um respaldo interessante do ponto de vista de preservação, de proteção de dados e de privacidade, né? A própria Constituição, ela traz como fundamento constitucional a intimidade da pessoa humana, né? Ela cria direitos fundamentais para justamente garantir a inviolabilidade da vida privada, da intimidade, da imagem, da honra, né? Ela traz também como direito fundamental a inviolabilidade do sigilo das correspondências, das mensagens telegráficas, de dados e comunicações. Inclusive, assegura o direito de reparação por dano, caso esses direitos sejam violados, né? Então, a Uhum. Constituição Federal, lá atrás, ela já tratou de cuidar desse tema, né? Você olha para o Código Civil também disciplina que a privacidade, né, que a vida privada da pessoa é inviolável. O próprio Código Civil ele já traz os mecanismos de responsabilização das pessoas que violam direitos, né, ou que cometem ato ilícito. Então, você tinha mecanismos na legislação para buscar responsabilização muito antes da LGPD. Né? O próprio Código de Defesa Uhum. do Consumidor, né, que tem aí uma interface muito grande com a LGPD. Você já tinha ali mecanismos para proteger o consumidor, coibir práticas abusivas, né, nessa relação de consumo, que ainda sem dizer expressamente, eles também abarcam temas relacionados à privacidade. Então a gente percebe que, e além disso, em 2014, uma lei mais recente, a gente teve o Marco Civil da Internet, que foi uma lei também que trouxe novas garantias e princípios, criou direitos e deveres em relação ao uso da internet no Brasil, né? E trouxe direitos mais específicos de privacidade, né? Algo mais próximo do que a gente tem hoje na LGPD. Trata do consentimento, né, da possibilidade de se solicitar informação, da guarda adequada das informações, dos dados pessoais. Então, você olha para trás e fala, pô, antes da LGPD, você já tinha tudo isso, né? Agora, você tem um diploma legal que reúne tudo isso de uma forma ordenada, que é construído em cima de outros fundamentos e outros princípios, né, que sofrem uma influência tremenda do GDPR. Quando a gente fala sofre influência, na verdade, assim, é copia e cola mesmo. Assim, grande parte da LGPD é copia e cola do GDPR. Não inteira, porque o GDPR ainda é maior. Mas isso não é necessariamente ruim, porque GDPR é resultado de um trabalho legislativo muito intenso também na Europa, né? Você pega o nível de maturidade em relação à privacidade e proteção de dados na Europa é muito superior. Em 1995, os caras já tinham diretivas para tratar de proteção de dados na União Europeia.
né? Então, e o GDPR, ele é um resultado disso, né? E ele traz de forma consistente, né, para se aplicar num território maior, como é a União Europeia, um tratamento de dados que se dê de forma consistente, né? Então, você tem a nomenclatura, quem é o titular de dados, quem é o encarregado do IPO. Então, esses são conceitos e papéis que são definidos pela GDPR, que a gente replica no Brasil, né? E isso garante uma consistência, né? Então, por isso que é muito importante para a gente aqui que opera o direito no Brasil, que a gente saiba de onde isso vem, né? Que a gente saiba que isso tem origem na Europa e que, quando esses termos foram criados, eles tinham um sentido. Até para a gente não deturpar esse sentido e dar aí uma aplicação equivocada do que foi pensado, né? Não que a gente esteja aqui sujeito a qualquer regramento europeu, não estou dizendo isso, assim, né? A gente é soberano, mas eu estou querendo dizer que, conceitualmente, né, essa nomenclatura que foi aproveitada do GDPR, ela tem um sentido, ela foi pensada para significar uma coisa, né? Então, mas é isso, é uma lei, então, que surge, né, como resultado de uma construção, né, legislativa muito longa, que sofre essa influência do GDPR e vem, de fato, para ficar, né? E eu tinha comentado que, mesmo antes da LGPD, você já tinha mecanismos para responsabilizar uma pessoa, né? Talvez, e você olha para decisões judiciais anteriores à LGPD, fundamentadas pela Constituição, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, provavelmente você vai ter resultados muito similares ao que você teria aplicando a LGPD, pela perspectiva de reparação de dano, tá? Mas uma questão que é disruptiva da LGPD é que ela traz a responsabilidade administrativa, a responsabilidade regulatória, né? Então, a responsabilidade regulatória ou administrativa, ela quer dizer que a empresa ou a pessoa de direito, enquanto agente de tratamento de dados, ela tem que cumprir uma série de obrigações. E ao passo que ela não cumpre, ela está sujeita, então, a uma responsabilização administrativa, né, que vai ser exercida pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, eu perguntaria para o senhor se haveria uma punição para as empresas que não cumprem essa lei. Então, sim, há uma punição. Uhum. É severa, não é severa? É um pouco mais pacífica? Bom, a punição ela pode ser muito severa. Na verdade, a LGPD ela define o rol de penalidades, ela traz as penalidades administrativas, né, que você pode começar com uma advertência, você pode partir para uma multa simples, você pode ter multa diária, você pode ter até mesmo a suspensão da atividade de tratamento de dados, você pode até ter a determinação de exclusão da sua base de dados, né, você pode até ser obrigado, de fato, a eliminar a sua base de dados. Isso pode ser muito grave. Pensa assim de uma empresa que ela tem dados pessoais como um insumo, né? Uma empresa de marketing que opera em grande volume, né? Uma empresa de telefonia ou de mídias sociais. São empresas que têm o dado pessoal como insumo. Você precisa daquilo para girar, né? Então, assim, você imagina o impacto de você ter uma suspensão de uma atividade de tratamento de dados. Essas penalidades são mais restritivas. Você já deve ter ouvido falar, e muita gente já ouviu falar, que as multas são de 50 milhões, né? É uma coisa que martela muitas pessoas falando, não, você precisa se adequar porque é uma multa de 50 milhões. Isso é muito distante de 99% dos empresários brasileiros, né? A gente está falando aqui de uma penalidade de multa que ela é limitada a 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitada a 50 milhões por infração. Então, assim, você pensa numa gigante tecnológica em que, para ela sofrer uma penalidade de 2%, cujo limite seja 50 milhões, ela tem que faturar 2 bilhões e meio. Então, é algo que é realmente muito distante. E eu acho, inclusive, que a abordagem não é essa. A abordagem de compliance e de conformidade da LGPD, ela tem que ser outra. Está muito mais ligado ao aspecto reputacional da empresa, da cultura da empresa, de como ela se posiciona no mercado, de como ela decide tratar os dados
dos seus funcionários, dos seus clientes, dos seus parceiros de negócio, né, de uma maneira que seja respeitosa, que respeite os princípios da LGPD e aqueles fundamentos, né, porque isso diz muito, né, sobre a empresa, do ponto de vista ético. E uma empresa que eventualmente sofre uma penalidade da LGPD, isso vai repercutir muito negativamente na reputação dela. Né? Você pode sofrer primeiramente uma advertência, e essa advertência vai te falar, olha, você está irregular aqui nessa atividade, você não tem um determinado componente do seu programa de compliance que está deficiente, né? Ou você não se comunica de forma adequada, né, em relação a esse ponto. Então, a NPD ela pode emitir essa advertência que vai oportunizar aí um período de cura, para que a empresa possa tomar medidas para sanear aquilo. Né? E, eventualmente, se a empresa não fizer absolutamente nada, ou se ela não investir os esforços necessários para cumprir com o requisito legal, ela vai poder, então, sofrer as outras penalidades aí que são mais severas. Né? Mas existe uma expectativa muito legítima, inclusive comunicada pela própria NPD, de que, nesse momento, eles vão ter uma postura mais educativa. Né? Isso não significa que eles vão ser condescendentes com empresas que não estão nem aí para a proteção de dados. Né? Mas a NPD, quando percebe que a empresa ela tomou ação para se adequar, compreendeu o que é a lei, compreendeu o que é a atividade dela, né? Como que aquele negócio toca em dados pessoais, né? Quais são os riscos naquele negócio, o que ela faz para mitigar esses riscos, né? Então isso diz muito sobre a empresa, né? Então existe essa expectativa de que nesse momento a NPD ela seja bastante pedagógica, né, com as empresas. Interessante. E quanto ao consentimento das pessoas? No caso, eu como talvez o telespectador, como que funciona isso na prática? É um termo que eu clico OK, tudo certo? Tem um formulário? Como é que funciona? Então, o consentimento, ele é uma base legal. Tá? A LGPD tem 10 bases legais. Super pouco, né? Então, assim, você precisa, né? Você enquanto empresa, né? Ou enquanto consumidor, né? Obviamente a abordagem é diferente. Né? Mas assim, você pensa que é o seguinte, que você enquanto empresa, você precisa ter as suas atividades todas mapeadas para você entender em que processo você usa dado pessoal, né? Como que você coleta esse dado e qual que é a base legal que te autoriza a coletar e usar esse dado. Tá? E a base legal que te autoriza a coletar e usar esse dado, ela tem 10 hipóteses para esse tratamento. Né? E uma delas é o consentimento. Então, e talvez seja mais segura, né, do ponto de vista de haver questionamentos futuros. Desde que você consiga comprovar que você obteve consentimento de forma explícita, inequívoca e livre, informada, né, e você tem isso documentado, de fato, é inquestionável. Né, você solicitou o consentimento e obteve. Mas nem sempre você precisa de consentimento para fazer o tratamento de dados e nem sempre é recomendável que se peça o consentimento. Por exemplo, as bases legais, além do consentimento, você pode precisar processar dados pessoais para cumprimento de obrigações regulatórias, obrigações legais, cumprimento de ordem judicial, enfim. E você precisa processar os dados das pessoas para cumprimento dessa obrigação legal ou regulatória. Né? Então, não necessariamente você precisa pedir o consentimento da pessoa. Porque se a pessoa não te dá o consentimento, você continua tendo a obrigação de atender. Né? E aí, então, você tem um problema. Você tem uma pessoa que está te negando o consentimento e a sua obrigação que subsiste. Né? Então, nesse caso, a base legal de cumprimento de obrigação legal, ela se sobreporia. E você teria bons argumentos para dispensar a obtenção de consentimento, porque você tem uma necessidade, um propósito legítimo para o uso daquela informação. E aí, então, prescinde o consentimento. Né? Outro exemplo de outra base legal, diferente do consentimento, a execução de contrato, ou a fase preliminar de celebração de contrato. Tá?
A gente precisa trocar informações para a execução de um contrato específico, tá? E a gente vai trocar essas informações. Então, eu preciso processar o seu dado para executar esse contrato. Ainda que isso esteja disciplinado em contrato, e que tacitamente pode ser um consentimento porque você optou por entrar naquele acordo com aquela contraparte, né? Então ambos concordaram com aquilo, você não precisa de um consentimento explícito, destacado e pontual. Por quê? Porque para a execução daquele contrato você já tem uma base legal que te permite processar esse dado sem ter consentimento. Outro exemplo é a proteção de crédito. Tá? As empresas, elas podem realizar consultas, né, para consultar a vida econômico-financeira de um cliente antes de conceder linhas de crédito ou produtos e serviços financeiros. Né, porque a concessão de crédito ela está diretamente ligada à capacidade, né, daquela pessoa de honrar com os compromissos. Então, isso é aferido de forma objetiva por meio dos burôs de crédito, né, pelas consultas. Então, esse tratamento de dados pessoais, ele é feito com a finalidade de proteger crédito. Então, nesse caso, você não precisa de consentimento. E aqui eu estou te dando exemplos, né, de situações em que o consentimento não é a base legal adequada, né, e que você tem outras possibilidades, né, de utilizar. Agora, a empresa ela sempre precisa olhar para a realidade do seu negócio. Né? Então, assim, se ela entende que o que ela está fazendo é uma atividade de marketing, que é muito direcionada e que ela precisa processar os dados para uma atividade muito específica. E se ela determinar que o consentimento é o melhor caminho para ir, beleza, perfeito. Ela tem que fazer essa avaliação, né? Faz parte desse nível de maturidade, entendimento do que é LGPD, é saber em que base legal você pode se apoiar para executar determinada atividade, né? Agora, a questão do consentimento é que consentimento ele é revogável. Tá? Então, assim, o titular de dados, o consumidor, a pessoa natural, ela dá o consentimento no momento e ela depois tem a prerrogativa de revogar esse consentimento. Esse é um direito expresso que a LGPD dá para o titular de dados. Né? Então, a empresa, por outro lado, quando ela pede o consentimento para alguém, ela tem que ter habilidade e tem que ter processos internos para controlar aquele consentimento, para ela saber que ela só vai poder processar os dados daquela pessoa enquanto ela tiver aquele consentimento ativo. Né? E se em algum momento essa pessoa revogar esse consentimento, a empresa ela tem que ter então a habilidade de mudar esse status no sistema dela, qualquer que seja, para que ela pare de fazer o processamento de dados que era apoiado em consentimento, porque ele deixou de ter o consentimento. Né? Então, esse é o famoso, você já deve ter ouvido falar, todo mundo já ouviu falar em opt-in, opt-out, né? Quando você aceita, né? Você está fazendo um opt-in numa lista e quando você quer sair ou se descadastrar de uma lista é o opt-out, né? Então, as empresas, elas precisam ter essa habilidade de gerir esses mecanismos de opt-in e opt-out, né, para que ela garanta que ela não está falando com uma pessoa que já falou que não queria mais ser contatada. Porque esse é um problema. Né? E é isso que pode gerar, por exemplo, uma reclamação desse consumidor no PROCON, na NPD ou na própria empresa, né, porque a pessoa já falou, eu não quero mais ser contatado. E a empresa continua entrando em contato. Né? Então isso pode acabar desencadeando problemas maiores para essa empresa. Interessante. Alguns diziam que a reforma trabalhista veio para favorecer o empregador. O senhor acha que a LGPD veio favorecer uma das partes ou não tem nada disso? Ela é para todos. Eu acho assim que do ponto de vista de função social da lei, ela é mais orientada para o titular de dados. Tá? Porque ela tem como fundamento a privacidade, a intimidade, o fundamento da autotutela informativa, que é colocar a pessoa natural como protagonista das suas informações pessoais. Embora ela também tenha como fundamento a livre iniciativa, a concorrência, né? Ela coloca na mesma linha o direito do consumidor. Então, assim, a gente percebe que a LGPD, enquanto legislação, assim, a função social dela, ela vai muito mais na direção
do titular de dados, né? Porque, assim, é uma legislação que ela é bem complexa, ela é construída, né, nessa base sólida de fundamentos e princípios, e aí ela cria o direito para o titular de dados e a obrigação para o controlador e para o operador, né? E você tem a NPD ainda para garantir que essas obrigações vão ser cumpridas e que esses direitos vão ser satisfeitos, né? Mas, então, a empresa, o que ela tem? Ela tem obrigação. E o titular, o que tem? Tem direito, né? Então, é uma legislação que né, do ponto de vista de função social, ela visa beneficiar o titular de dados em razão, né, desses fundamentos e da preservação da privacidade, da intimidade e tudo mais, né? Porém, a gente não pode ignorar, e que é um resultado de conformidade, que as empresas que se adequam, que abraçam, que tomam para si e que entendem a regra do jogo e falam assim, não, beleza, é assim que funciona, é assim que nós vamos operar então. Tá? A LGPD está aqui, como na Europa se tem o GDPR, quais são as minhas obrigações? Quais são as boas práticas que eu tenho que observar? Né? Quais são as minhas políticas que eu tenho que instituir e garantir, né, a efetividade delas dentro da minha empresa? Né? E o empresário que abraça isso, que entende que a LGPD ela realmente ela é uma barra muito alta, né, do ponto de vista de direitos individuais, ele acaba se destacando. E isso vai gerar, né, um benefício para essa empresa. Né? Como também é verdadeiro afirmar que o cara que não está nem aí para a LGPD, ele pode ter uma exposição muito negativa, né? Seja pela questão reputacional, seja aí por impactos que ele tenha em sanções impostas pela NPD, ou seja, por ter que indenizar um consumidor, né? Porque você pensa, o Brasil, infelizmente, ele tem uma cultura litigiosa, né? Você tem aí uma cultura de judicializar muitas coisas, né? Então, existe um risco. Então, a empresa que não tomou os cuidados, que poderia antecipar alguns problemas para evitar que eles se manifestassem lá na frente, né, ela pode acabar ficando exposta, então, a essas reclamações, eventualmente ter que indenizar as pessoas aí que tenham comprovado que sofreram um dano em razão de um tratamento inadequado de dados por parte dessas empresas. Né? Bacana. E agora uma pegada um pouco mais prática. Você, como advogado que atua nessa área, como que é o seu dia a dia? Por exemplo, eu sou uma grande empresa. Qual o passo a passo para poder como posso dizer, para eu ficar de acordo com a LGPD? Eu devo contar um advogado assim de imediato, espero um tempinho? Como é que funciona isso na prática? Olha, o melhor momento para começar a adequação foi ontem. O segundo melhor é hoje. Né? Então, isso é um jargão, né? Mas ele é verdade. Né? Porque a gente está falando de uma lei que foi promulgada em 2018. Né? As empresas maiores, né? As empresas multinacionais que já estão sujeitas à GDPR, legislação americana e outras, acabam se antecipando porque sabem que é um processo complexo. Sabem que um projeto de ponta a ponta de adequação, ele pode durar anos, meses, depende da disponibilidade da empresa, dos recursos, né, que essa empresa tem, do budget que ela tem para investimento. Porque, assim, quanto maior a empresa, e quanto mais complexo é o negócio dela, pensando em quantas aplicações ela tem, quantos softwares ela usa, quantos funcionários ela tem, né? Isso vai agregar complexidade para o projeto de adequação. Né? Uma empresa que ela tem uma atividade mais simples, com menos colaboradores ou com processos mais claros, com menos ferramentas de gestão, né? Talvez seja mais simples, né? Porque você tem menos processo para mapear, eventualmente, para adequar. Mas o projeto, né, a fase inicial de fato a mais importante, né, que é você fazer um inventário de processos, você entender
qual que é o fluxo da informação dentro da empresa? Onde que você coleta o dado? Como que você usa essa informação? Que sistemas você abastece com essa informação? Aonde eles ficam armazenados? Você compartilha com terceiros? Você manda para fora do Brasil? Você tem uma política de retenção dessa informação? Você armazena por prazo indeterminado? Né? Então você tem que entender todas essas nuances, né, de como que a informação é utilizada e tratada, para que a partir daí você consiga mapear os riscos dentro da sua empresa. E aí você consegue definir um projeto e um plano eficaz. Porque você sabe que na sua atividade empresarial você tem tantos sistemas, que você tem um volume de X mil funcionários, ou de X mil consumidores e centenas de funcionários, por exemplo. Você sabe quais são as suas bases de dados. Você sabe onde eles estão armazenados. E aí, com base nisso, você consegue enxergar com mais clareza o que precisa ser feito para adequar a sua empresa e adequar o negócio. Né? Mas aí a gente tem essa fase que ela é fundamental e ela vai servir então de fundamento para todas as demais seguintes, né? Porque uma vez que você fez o mapeamento, que você entende aonde estão seus riscos, que você entende aonde que você precisa trabalhar, aí você vai começar a trabalhar na documentação. Poxa, eu preciso ter uma política interna de privacidade, tá? Para mim é importante. Eu tenho que ter uma política de segurança da informação. Tá? Como que eu construo isso? Né? Estou alinhado com o meu TI tem capacidade, tem nível de maturidade para trabalhar com isso, né? Eu preciso conhecer mais sobre frameworks de segurança da informação, né? Valeria a pena a gente usar como referência normas da ISO, por exemplo, 27001, 27002, né? Então você entende quais são as ferramentas que você vai usar no dia a dia, né, para mitigar aqueles riscos. E assim, como em qualquer programa de compliance, é fundamental que você tenha engajamento, né? Assim, e é algo que precisa vir de cima para baixo. É algo que é cultural. Você tem que ter, numa empresa que seja familiar, ou aqui pensando aqui no perfil dos nossos clientes que a gente está atendendo no Vale do Paraíba, felizmente a gente tem tido o comprometimento total dos donos da empresa, da alta administração da empresa, porque você depende disso para quê? Primeiro, a gente tem autonomia para trabalhar, para conversar com todo mundo, esmiuçar, conhecer todos os processos e mapear isso para fazer essa identificação. Depois, propor as melhorias, né, criar a documentação, porque é um processo de aculturamento. Né? A tecnologia ela é muito importante, beleza, a gente pode chegar e falar, olha, você precisa aqui se adequar, né, governança de TI, você tem que ter mais, por exemplo, antivírus, né, softwares aí para prevenir os malwares, né, para prevenir phishing, tudo isso é muito importante, mas o aspecto cultural, né, ele é fundamental, porque assim, se você tem todas as ferramentas, mas o pessoal não entendeu ainda que a responsabilidade, né, por proteção de dados dentro da empresa é de todo mundo, não vai dar certo. Né? Então, por isso que é fundamental, é um trabalho de advogado que a gente faz, de levar, né, esses preceitos legais como justificativa para que a gente mude determinados processos dentro da empresa, né? Mas a gente tem que fazer isso de uma maneira que a gente mantenha a dinâmica do negócio, porque você também não pode simplesmente engessar tudo. Né? A gente precisa se adaptar à dinâmica do negócio para que a gente consiga trabalhar e atender naquela velocidade, né? Por isso é tão importante. O que vai ficar visível para o consumidor provavelmente vai ser uma declaração de privacidade que vai estar no site, uma política de cookies, se a empresa tiver, né? Um canal de comunicação para que ele exerça os seus direitos. Mas quando você olha para dentro da empresa, a quantidade de documento produzido, né, para você ter os procedimentos internos, para que você tenha esses processos pré-definidos, o que você faz se tiver um incidente de segurança? Né? Você tem que ter papéis pré-definidos, você tem que ter etapas pré-definidas que têm que ser seguidas para que você analise aquele risco, para que você analise o impacto daquele incidente, determine se é preciso reportar ou não à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se é necessário ou não reportar
ao titular de dados, né? Qual que é o plano de remediação que vem a partir daquele incidente. Então, tudo isso, falando assim, parece muito simples e talvez nem seja tão complicado assim, dependendo do tamanho da empresa. Mas você precisa ter tudo isso organizado para que, se acontecer, você saiba exatamente como agir. Você não precisa perguntar para ninguém, né? Você possa se apoiar nas suas próprias políticas internas, nos seus próprios procedimentos, no seu próprio pessoal que já está qualificado ali e apto a trabalhar para atender aquelas demandas. O mesmo vai para o atendimento às solicitações dos titulares de dados, né? Hoje, um cliente nosso, pela primeira vez, recebeu uma solicitação que não era nem direta do titular de dados, mas era uma solicitação de um controlador de dados, né, com que eles se relacionam, dizendo, olha, nós recebemos essa solicitação, precisamos aqui, então, atender essa solicitação e esses dados aqui precisam ser deletados da base de dados, né? Falando assim, é algo que parece muito simples. De fato, dependendo do tamanho da empresa, vai ser simples mesmo. Só que você tem que ter um processo pré-definido. Porque, assim, hoje foi uma. Mas você pode ter 50. Né? Então, assim, você tem que ter padrão, né? A conformidade, ela requer padrão, tem que ter consistência, né? Então, assim, você cria um programa, né, que permita à empresa a processar essas solicitações de uma forma muito eficaz e eficiente também, né? E agora, o outro lado da história, da moeda, o consumidor deve procurar você quando? Quando tem um dado vazado ou não? Olha, tem que ser no começo também. isso é curioso, né? Porque tá tendo assim muito buchicho, né, em relação à competência de Procon e ANPD, né? Porque não tem como separar. Assim, é uma relação simbiótica, LGPD e CDC. Né? É algo que é intrínseco, não tem como mudar. Exceto se o titular de dados não for um consumidor. Aí a gente está falando aí de outra relação. Mas quando você pensa no consumidor, né, interagindo aqui com a gente de tratamento de dados, LGPD e CDC vão estar ali, né? E a gente tem visto a aplicação da LGPD pelo Procon, né? Porque a ANPD ela ainda não está de fato operando, porque ela ainda não tem a resolução interna, né, com as diretrizes para que ela possa exercer atividade de fiscalização. Porém, o Procon está aí. O Procon está aí funcionando aí a pleno vapor, né? E quando você pensa que a violação, um fato, tá? Uma violação de um direito, ela pode agredir tanto o LGPD quanto o CDC. A mesma conduta viola 2 diplomas legais. Tá? Então tem muita gente questionando, falando assim, pô, mas o Procon já está usurpando a competência da NPD e está aplicando multa em empresas, né, usando a LGPD como fundamento, isso está errado. Olha, a própria LGPD, ela diz que nas questões em que houver relação de consumo, né, para fins de responsabilização, valem as regras do CDC. Tá? E tudo bem, isso que eu acabei de dizer diz respeito à reparação de dano. Mas mesmo você pensando em responsabilidade administrativa, tá? Em que uma das entidades, seja o Procon ou o NPD, que ela pode exercer essa atividade de fiscalização e aplicar multas, né? A gente tem um caso, por exemplo, agora que aconteceu no Mato Grosso. O Procon do Mato Grosso aplicou uma multa de 570 mil contra uma rede de farmácias porque eles estavam fazendo um tratamento inadequado de dados. Estavam fazendo a coleta de dados dos clientes, dos consumidores. Eles estavam obtendo consentimento, que era um consentimento escrito, porém, eles não estavam informando no momento do consentimento, qual que era a finalidade. Eles diziam uma finalidade, mas na verdade eles tinham outras finalidades por trás. E isso não era informado. Né? Então o Procon entendeu que, olha,
você tem aqui um tratamento inadequado, independentemente da LGPD, né, os princípios do CDC, eles vão na mesma direção dos princípios da LGPD, do ponto de vista de transparência, de comunicação clara, de você comunicar na oferta, né, de forma ostensiva. Então, o PROCON entendeu que aquela conduta violou o CDC e aplicou uma multa de 572 mil fundamentada por descumprimento na LGPD também, porque a mesma conduta violou 2 diplomas legais, né? Então, assim, vai ter muita discussão, provavelmente do ponto de vista de competência, porque uma coisa que gera uma insegurança também para a empresa é o risco de se sofrer o bis in idem, né? Que é justamente pelo mesmo fato você ter uma dupla penalização, ou até tripla penalização, né? Então aconteceu aquela situação, um órgão de fiscalização exerceu o seu controle e aplicou uma penalidade, aí vem outro, pelo mesmo fato, te aplica ali uma penalidade, então isso gera uma certa insegurança. Por isso que é muito importante que se tenha muita clareza na cooperação entre essas entidades. No começo desse ano, a NPD firmou um acordo com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Proteção ao Consumo, né? E esse acordo de cooperação, ele visava justamente o compartilhamento de informações entre essas entidades para que eles pudessem obter insights sobre o que está gerando as penalidades ou as reclamações, para que eles pudessem, a partir dali, criar um plano de educação, promover o tema de privacidade e proteção de dados, obter esses indicadores, né, que permitam, então, a implementação de políticas aí que ajudem no cumprimento, né? Então, isso é fundamental, que você tenha essa cooperação, né, e que você tenha clareza nos papéis, né? Mas, como eu mencionei, como a NPD ainda não está operando, né, e ela vê a LGPD sendo descumprida, e ela tem um primo parrudo, que é o PROCON, que está lá pronto para exercer o seu papel e aplicar a penalidade, fala assim, pô, beleza, né? Inclusive, assim, eu não sei se essa é a opinião da NPD, mas eu já vi opinião assim, de membros e conselheiros dizendo, pô, legal, nada contra, né? Desde que em algum momento se tenha clareza sobre isso e desde que se não penalize o empresário com uma situação eventualmente de bis in idem, né? Mas a gente vê que o PROCON está super ativo. E a gente vê também que alguns consumidores já se atentaram a isso e começaram a procurar os seus direitos, né? Porque recentemente teve até uma pesquisa do PROCON, não estou com os números fáceis aqui agora de cabeça, mas assim, são números interessantes. Está até no nosso perfil do BCG Advocacia, quem quiser dar uma olhada depois, tem uma postagem ali que tem uma pesquisa do PROCON, dizendo qual que é o percentual de brasileiros que sabe que já foi vítima de um vazamento de dados, né? Se acreditam que a LGPD vai pegar ou não. Então, é uma pesquisa interessante, né, sobre conhecimento em relação à privacidade e proteção de dados. E essa pesquisa, ela revela que uma grande parcela, eu acho que próximo de 50% dos brasileiros, e aqui, né, com as minhas ressalvas, que vocês vão conferir lá depois na postagem, mas eu acredito que seja próximo de 50%, já sofreram algum tipo de vazamento de dados. E sabe que sofreram. Uau. Né? Então, é um número bastante relevante. Né? Ainda que não seja 50, acho que vai ficar entre 50 e 30 agora, não vou lembrar de cabeça. Mas a gente tem, então, essa percepção do consumidor que há um problema crescente em relação à segurança da informação e incidentes de segurança da informação. Porque o crime também evolui. Né? Hoje em dia a gente fala em crimes cibernéticos, né? A gente fala nesses ransomwares, que são esses softwares, esses malwares, né? Que são softwares mal intencionados, que visam sequestrar computadores ou redes de computadores ou bases de dados e criptografam aquela informação toda e pedem um resgate. Né? A gente tem exemplos recentes aí que aconteceram com o próprio STJ, né? Foram, se não me engano, 2 dias de indisponibilidade
da informação. Né? Até hoje não se sabe ao certo qual que é o impacto, né, desse incidente. No TJ do Rio Grande do Sul, a gente teve um incidente também. Você vê que é algo que é muito comum, né? Tá cada vez mais comum. Então, as empresas elas precisam entender. E o consumidor, ele também percebe, né, que essa é uma realidade, que esse é um risco real, né? A gente escuta aí, poxa, teve um vazamento aí com mais de 150 milhões de dados, né? Teve um aí há alguns meses com mais de 200 milhões de dados. Pô, é mais do que a população do Brasil. Você parar para pensar que você pode ter dados de pessoas que já morreram, inclusive, né? E esses dados, eles vão para Dark Web, para Deep Web, né? E eles são comercializados. Sabe que eles são comercializados, né? Eu mesmo uso um serviço de monitoramento que eu já recebi umas 3 vezes. Fala assim, você teve dados vazados na Dark Web, né? Nome, RG, CPF. Então, assim, não sei de onde, né? Mas sei que já. Então, a pessoa, quando ela tem aí uma mínima noção do que pode ter acontecido, ou quando se sente muito incomodada com essas ligações, que são chatíssimas, né? Principalmente quando você fala, oh, eu não quero mais ser contatado, eu não quero mais receber o contato, e aquele contato continua insistindo, essas pessoas todas já estão ficando mais atentas, né, de que elas poderiam procurar aí os seus direitos amparados pela LGPD, né? Porque o contato, ele é um tipo de processamento de dados, né? O simples fato da pessoa ter o seu dado, entrar em contato contigo, ela está processando o seu dado. E se é algo que você não se concorda, ainda que você tenha dado consentimento em algum momento, você pode revogar esse consentimento, né? E aí a gente tem visto que essas demandas que têm surgido, elas têm ficado próximas desse tema, né? Tem uma que é inclusive de uma pessoa que tinha acabado de comprar um apartamento, tá? E com uma incorporadora, enfim, ela estava lá na base, e aí ela passou a receber ligação de, oh, você não quer comprar ladrilho? Você não precisa comprar revestimento? Você não precisa de lustre? Material de acabamento e tal. Então, assim, a pessoa conecta um ponto no outro e ela fala assim, bom, o que aconteceu aqui, né? Essa empresa deve ter compartilhado os meus dados com todos os parceiros de negócio dela. Ela não me pediu consentimento para isso, eu não fui informado disso, e agora eu estou recebendo 20 ligações por dia aqui de pessoas querendo me vender argamassa e ladrilho, né? Processou a empresa e ganhou um dano moral, né? Então, assim, essas demandas elas já estão começando a aparecer, né? E como a gente falou, a LGPD e CDC estão assim, ó, muito ligadas. E acho que a maior aplicação, né, que a gente tem visto aí, o último número que eu vi atualizado, que já tem um pouco mais de um mês, era que até o momento já haviam mais de 600 decisões judiciais fundamentadas pela LGPD. Se parar para pensar no volume que o judiciário tem, é um número ínfimo ainda, né? Mas isso demonstra que o tema está sendo levado para o judiciário, né, e as decisões estão sendo fundamentadas pela LGPD. Então, assim, é um caminho sem volta. Doutor, quanto ao dano moral, o senhor conseguiria me dizer algum valor, né? No caso da condenação, por exemplo, é um mero aborrecimento ou não? Tem algum valor monetário? Porque às vezes um erro médico, né, alguma coisa, mero aborrecimento, isso, aquilo. É muito difícil. Vazamento de um dado é tão grave assim? Tem um nível, né, para se medir? Como é que funciona isso na prática? Então, assim, a gente ainda não tem um posicionamento ainda de jurisprudência sobre isso, né? Algo que está vindo, assim, decisões de primeiro grau, que a gente nem pode se apegar muito a elas, porque você vê cada sentença por aí, né, que as pessoas ainda nem entenderam muito bem. Mas você vê outras que são mais bem fundamentadas, mas eu acho que a corrente que está se formando e que faz mais sentido, tá, é que para a reparação do dano, né, para uma indenização, tem que ter havido um dano. Tá? E é um dano que tem que estar de plano.
comprovado, né? Ainda que você tenha, né, a inversão do ônus da prova, né, como você tem no consumidor, você precisa minimamente demonstrar que aquele fato causou um dano, né? E a partir do momento que você tem um fato que causou um dano, você vai ter então uma reparação, né? A gente tem visto boas decisões bem fundamentadas no sentido de que o fato de ter havido um vazamento por si só, por exemplo, de um endereço de e-mail de uma pessoa, isso por si só não configura um dano para ela. Porque ainda que a pessoa não tenha dado consentimento para o compartilhamento daquele e-mail, por exemplo, na própria internet aquele e-mail pode estar disponível em alguma rede social. E ele sozinho não tem um potencial de causar um dano para aquela pessoa, né? Então, assim, agora, se você tem um incidente que envolve, além de dados pessoais, informações financeiras, né, ou um conjunto de informações que revelem um hábito da pessoa, né, e que aí uma pessoa mal intencionada consiga, a partir daquele conjunto de informações, praticar uma fraude e causar um dano, né, pô, beleza, aí você consegue demonstrar que aquele fato que causou um dano, né? Mas eu acho que tem sido razoável esse entendimento de que o dano não é in re ipsa, sabe? Você não vai simplesmente alegar que sofreu e vai ser reparado por isso, né? Você precisa demonstrar que o fato de fato causou um dano, né? Me parece adequado, mas assim, interpretações variadas sobre o tema, né? Há interpretações que são mais pró-consumidor ou mais pró-empresa, mas eu acho que do ponto de vista mesmo de razoabilidade da aplicação dessa lei e do que ela representa, eu acho que faz muito sentido que você parta dessa premissa de que o fato precisa ter causado um dano, né, para ensejar uma reparação. Bacana. Doutor, agora já é cara de encerramento do nosso bate-papo, né? Foi quase uma hora de... Muitas perguntas, pouco tempo, né? Uma pergunta bem primordial. O jovem advogado, ele deve ficar expert nesse assunto? Deve dar uma ida ou outra só na jurisprudência, algum livro? Ou não? O que o senhor acha? O senhor deve querer fazer um cursinho mesmo, fazer uma pós nesse assunto? Assim, acho que isso é muito pessoal, né? Mas eu acho que é um tema que veio para ficar, que é muito relevante e que ele tenda a ganhar ainda mais relevância, né? Porque hoje em dia, acredito que a gente ainda não tenha em cadeiras de graduação, né, temas específicos, mas você já encontra em pós-graduação, especialização e mesmo em curso de extensão, que tem muito por aí, e que agregam muito valor, do ponto de vista prático mesmo, de conhecimento, né? Mas para a pessoa que quer ir nessa direção, eu recomendaria uma pós em compliance, porque tem tudo a ver, né, porque o programa de privacidade de dados, né, dessa governança, ele nada mais é do que um programa de compliance voltado para a privacidade de dados, né? Então você consegue transpor esse conceito para qualquer área dentro do direito na empresa que você precise, seja um compliance anticorrupção, né, seja um compliance anti-lavagem de dinheiro, enfim, qualquer que seja a matéria, você consegue trabalhar de forma preventiva, né, criando esses programas de compliance. Eu particularmente acho que agrega muito, né? E, por exemplo, na minha especialização de compliance, tem uma cadeira de compliance digital, que traz temas de LGPD, né, de crimes cibernéticos. Então, já tem muito conhecimento disponível, né, e para quem quer ir para essa área, que eu acho que é muito oportuno, né, em relação ao momento que a gente vive, você conhecer mais sobre isso, acho que você tem grande chance aí de agregar valor para o seu cliente, né? Porque é uma demanda crescente, tanto pela perspectiva do consumidor, quanto pela perspectiva do empresário, que precisa estar atento e adequado a esses requisitos. Bacana. Doutor, agora uma pegada um pouco mais descontraída, um pouco mais tranquila. Eu queria ouvir do senhor, primeiramente, o porquê você foi para o Sul? Eu falo isso porque eu tenho muita vontade de morar no Sul. Você falou no começo, eu fiquei matutando na cabeça sobre isso. Algum motivo específico ou foi só uma aventura pro lado de lá? Não, eu fui trabalhar.
Aham. Eu trabalhava aqui no Vale do Paraíba, né? Eu morava em Cruzeiro, trabalhava aqui numa multinacional da região. E depois que eu saí da empresa que eu trabalhava, eu fui morar um tempo fora do Brasil. E quando eu estava morando fora, eu morei na Índia. Morei na Índia há um ano. E enquanto eu estava na Índia, né, eu estava depois prospectando aqui as possibilidades de trabalho aqui de volta no Brasil, acabou aparecendo uma oportunidade em Porto Alegre, né, para trabalhar também numa multinacional americana do ramo de tecnologia, e que eu acabei indo direto da Índia para lá, fiz um pit stop no Brasil e fui para lá, né? Só que isso foi em Aham. 2014. E aí, logo, eu conheci a minha esposa, né, que era então namorada, mas depois a gente se casou. E eu continuei trabalhando lá durante bastante tempo. A minha filha nasceu lá em Porto Alegre. E aí, o ano passado, a gente resolveu vir para cá. Mas eu nutro um amor imenso por Porto Alegre. Minha família é de lá, né? Minha esposa, minha filha é porto-alegrense. Então, eu tô sempre lá. Tô menos agora por causa da pandemia, né? Dessas restrições, assim. Mas num cenário, assim, num momento normal, assim, a nossa ideia é estar sempre lá. Uhum. Bacana. Interessante, hein? Legal. E agora uma pegada um pouco mais humanitária, qual seria o seu sonho atual? Sem ser a pandemia, hein? Ah, passar a pandemia não vale, uma coisa um pouco mais. Olha, assim, pensando, acho que é uma pergunta interessante, sabe? Eu tenho essa minha carreira corporativa que eu sigo, que é algo que me realiza muito, sabe? Tô trabalhando nesse meio já há 15 anos, né? Então, é algo que me realiza. Mas agora, quando a gente resolveu abrir o escritório, né, para começar a atender essa demanda aqui no Vale do Paraíba, eu e meus dois sócios, né, que uma sócia é a minha esposa, inclusive, meu outro sócio é um grande amigo, que é o José Guilherme. Então a gente resolveu criar esse escritório para atender essa demanda, e a gente quis imprimir nesse escritório uma mentalidade de um direito assim mais leve, preventivo, assim, uma coisa é, não tradicional, sabe? Então, a gente tem assim uma abordagem muito preventiva do direito, de antecipar riscos. Então, no momento, o meu sonho é que esse escritório ele decole, né, e que a gente consiga fazer um bom trabalho e agregar muito valor para os nossos clientes todos e causar um impacto positivo na comunidade ao nosso redor, com certeza. Né? Então, assim, além do sonho de que passe a pandemia, de que todo mundo esteja vacinado, que eu possa ir para Porto Alegre com mais frequência, eu gostaria muito que o meu escritório, o BCG Advocacia, né, tivesse um caminho próspero aqui no Vale do Paraíba, porque a gente colocou aqui muito carinho para criar tudo isso. Quando a gente pensou em qual era o nosso propósito, qual era a nossa missão e os nossos valores, né, que a gente fez isso num exercício realmente de sentar e conversar, de introspecção, mas o que a gente quer com isso, né? Aonde a gente quer chegar, né? E é justamente ter o reconhecimento dos nossos clientes pela qualidade do trabalho que a gente entrega, né? Então, se a gente conseguir, né, chegar aonde a gente projetou, aí o futuro vai ser um sonho realizado, com certeza. Torcer para dar certo. Isso aí. E a pergunta final: qual seria o hobby de Gustavo Portugal? O que você faz aos domingos, aos sábados, às sextas, para poder relaxar um pouco? Poxa, É futebol, é bicicleta? eu sou triatleta. Não é Eu sou nada disso. triatleta. Eu faço Ironman. Tô brincando. Eu gostaria muito, mas ultimamente não tá dando, não. Ultimamente, assim, ó, tá sendo ficar com a minha família, brincar com a minha filha, né? Como eu te falei, o escritório acaba sendo aqui uma atividade, assim, de segundo e de terceiro turno, até porque a gente tá na idade realmente, né, de suar a camisa. Mas, assim, acho que passando frio, eu vou voltar para minha rotina de natação, que é algo que eu gosto, que me faz bem, que é uma terapia para mim, né? Mas agora com esse Uhum. tempo assim gelado, por mais que a piscina aqui do clube seja aquecida, poxa, sair da cama, né? E o horário que eu gosto de nadar é 7 da manhã, né? Então, Nossa.
E para ir no inverno ficou um pouco complicado, mas agora, se Deus quiser, vai dar para retomar essa rotina. O Rafael disse que é churrasco e violão seu hobby, É ó. verdade, tá vendo? A Roberta dizendo que a música é isso aí, churrasco e violão. É isso aí, Tibi. Você tá por dentro. Então, doutor, então para fechar com chave de ouro, caso o senhor queira, né? A gente tem um momento aqui que é o momento convidado. Então ele pode cantar, recitar um poema, falar uma frase. Esse momento é seu. Pode fazer o que você quiser nesse momento. Se quiser cantar uma musiquinha, pode. Se quiser contar uma historinha, pode. É para deixar as pessoas um pouco mais emotivas e para começar a semana bem. Poxa vida, cara, aí você me pegou assim, ó, no contrapé. Total. Porque Já cantaram aqui, doutor? já Cantaram cantaram? bem que se quis ainda. Já cantaram Deixa ainda. eu ver aqui, calma. Vamos ver, hein? Vai que dá certo. Vamos ver se tá afinado. Se não tiver afinado, não vai dar tempo. Falhou no final. Uau, muito bom. Esse é o meu Muito bom, ukulele hein? desafinado aqui, viu? O TV me falou de violão, mas tem o ukulele também. Muito bom, gostei. Parabéns pelo dom. Legal, Pedro. Pedro, mas assim, Você quer falar alguma coisa? eu queria te agradecer, tá? Obrigado pelo espaço aqui. Poxa, muito bacana mesmo. Como eu te falei, para mim, assim, é muito bom estar de volta aqui ao Vale do Paraíba. Eu morei esse tempo fora, assim, e depois estando aqui de volta, eu vejo quanto eu gosto daqui, sabe? Então, poder aqui participar desse papo com você, sabendo que é um ambiente que, ainda que indireto, né, a gente está falando aqui entre alumnes da Unisal, né? Então, assim, para mim também tem aqui um valor afetivo alto. Obrigadão pela oportunidade, espero que a gente tenha conseguido contar alguma coisa sobre a LGPD, né, sobre o que as pessoas precisam procurar saber e que tenha sido interessante em alguma medida aí para as pessoas. Não, com certeza. A gente marca uma outra live para poder terminar as perguntas, que tem bastante Tem ainda. bastante, né? Acabei falando pra caramba. É um assunto bem bacana de conversar, né? Um pouco complexo, mas na prática talvez seja um pouco menos. Legal. Beleza. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, viu? Tamo junto. Até a próxima, viu? Obrigado. Um abraço. Boa semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Até semana que Até vem. mais, pessoal. Obrigado aí por aguentarem firme com a gente aí. Valeu. Tchau, tchau.